Muito obrigado, Priscila. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês nessa discussão bastante ativa e de vários temas que interessam a todos nós hoje em dia. Bom, a gente está aqui hoje discutindo criptoativos. E não é uma coincidência, eu acho que foi porque a Priscila e o Hugo planejaram isso e fizeram lobby, pressão. Ontem, nós tivemos, no Congresso Nacional Brasileiro, o Senado Federal aprovou o PL 4401, que começa com as regulações dos criptoativos. Bom, o PL 4401, ele é um PL que veio da Câmara, foi aprovado no Senado e agora ele retorna à Câmara porque teve algumas modificações. No Senado brasileiro, a gente tinha 4 PLs principais tramitando conjuntamente sobre esse assunto. Foi feita uma consolidação e o PL que foi aprovado é o que está mais adiantado, porque é um PL que já passou na Câmara e é um PL que não tem vício de origem, porque se fosse aprovado os outros PLs, eles seriam negados depois por vício de origem, porque os outros PLs eles já começavam falando o Banco Central do Brasil vai regular criptoativo. Isso é um vício de origem, porque não cabe ao Legislativo definir qual órgão do Executivo vai cuidar de algum assunto. Isso é prerrogativa do Executivo. E o PL que foi aprovado, o 4401, ele é um PL que não tem esse vício de origem, ele é um PL que estabelece que o Executivo vai definir qual órgão vai regular e que vai tratar desses assuntos. Então, com isso, facilitou, é um PL mais avançado, tá? E começa no Brasil a regulação, então, dos criptoativos. Por que isso é importante? Bom, em outros painéis que a gente teve aqui no CrossTech Latam 2022, a gente viu muita gente falando, por exemplo, de uso de cripto para comércio internacional. Como diz o meu amigo e consultor Geraldo Magela, ele faz questão de lembrar isso, pelo arcabouço normativo atual, comércio internacional com criptoativo, me desculpe se eu vou assustar vocês, significa um crime à ordem financeira. Ele é ilegal hoje, pelo arcabouço normativo que a gente tem hoje, que ele não permite. Tá? Ok, o que a gente está vindo? A prática mostrava uma coisa diferente e a regulação não estava adequada a isso. A regulação está correndo atrás. Então, o que a gente teve ontem é um grande avanço para o mercado de cripto, porque, com a regulação, isso vai deixar de ser um crime financeiro. Tá? E, mais do que isso, não apenas para exportação, né? Porque para exportação significava que era um crime financeiro, vai deixar de ser. Isso aqui também vai facilitar bastante as outras regulações, tá, em relação a criptoativos que a gente não tinha, que não eram crime financeiro. Eu estive, mais de 26 anos, mais de 25 anos, no Banco Central do Brasil, e eu acompanhei como esse tema foi tratado inicialmente, não só no Banco Central do Brasil, como em outros bancos centrais. Mas eu vou falar do Brasil. Primeiro momento, o Banco Central do Brasil deixou bem claro, criptomoedas, criptoativos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não regulo isso, o risco é seu. Então, qual que era a, entre aspas, regulação do Banco Central? Um comunicado ao mercado que falava que criptoativos, criptomoedas, mais naquele momento, não era moeda, não tinha proteção e cada um assumisse o risco que quisesse. A CVM, nessa mesma linha, no início, deixou claro, criptoativos não são investimentos, quem quiser comprar e vender, tem que vender para investidor qualificado, aqueles que conhecem, que sabem precificar o risco. Estava dessa maneira. Mas, mais recentemente, na China, que impactou bastante esse mercado, tornou ilegal as operações com criptoativos. E isso criou uma preocupação. O Brasil vai fazer nessa linha? Não, não vai fazer nessa linha.
Então, já tinham alguns projetos, né, tramitando no nosso legislativo para avançar na regulação disso. E o presidente do Banco Central do Brasil comunicou, acho que uma primeira vez, de uma maneira mais explicitamente, quando ele lançou o relatório de inflação, acho que em novembro do ano passado, em que ele deixou claro: não temos o que comentar em relação à China, tá? Se a China quer proibir ou não, é competência dela. Nós simplesmente concluímos que esse não é o melhor caminho para o Brasil. Nós, no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, falou: vamos trabalhar pela regulação do cripto aqui, e já estamos trabalhando nisso com grupos de trabalho dentro do Banco Central. Mas ele deixou claro: em um primeiro momento, nós vamos trabalhar, regular o cripto como investimento, porque é isso que ele tem sido importante no Brasil. Cresceu muito o uso do cripto no Brasil, dos criptoativos, como investimentos. E ele deixou claro: o criptoativo como meio de pagamento é muito pouco usado atualmente no Brasil, então essa regulação vai ficar para depois. E ele até mostrou, a gente viu aqui, eu estava vendo ontem, agora já não lembro, né, se o impacto dos criptoativos no balanço de pagamentos brasileiros, acho que em 2021 foi de 6 ou de 10 bilhões de dólares. Agora eu já não lembro o valor, eu estava olhando isso ontem e já me confundi. Depois é só procurar. Então, ele tem um impacto importante nisso. Bom, o que a gente tem, né, para destacar? Desculpa se eu estou com papel de moderador, é mais aparecer o mínimo possível. Mas ontem a gente teve uma coisa muito importante, que é a aprovação no Senado da nossa regulação. E tem um ponto, né, que eu gostaria de destacar para vocês, que atenua aquilo que eu falei, né, que antes e até hoje ainda é crime ao setor, crime financeiro, você usar o cripto como veículo para comércio internacional. O PL que foi aprovado ontem, 4401, é o número dele no Senado, acho que o artigo 7º, inciso 5º, ele endereça essa questão, quando ele diz que caberá ao órgão escolhido pelo Executivo estabelecer em que condições as operações com cripto terão que seguir a legislação cambial e a legislação de capitais estrangeiros no Brasil. Então, já deixa claro que vai regular esse ponto, e, com isso, estará superada o anacronismo de hoje, que operações de comércio internacional com cripto são consideradas hoje não autorizadas e diretamente, né, lembrando mais uma vez o consultor Geraldo Magela, ilegais. Vai deixar de ser, e esse é o papel que a gente tem visto, né, que é muito interessante essa discussão aqui hoje, mostrando como que a gente está avançando. Bom, feito esse introito todo, tá, eu gostaria de pedir agora, apresentar para vocês os meus colegas de painel, pedir para eles, os que são as... Meu nome é Márcio Estrela, mas as estrelas do painel serão eles. Eles que vão tratar dos assuntos hoje. Eu vou pedir para o Edísio, do Zero Bank, e para o Henrique Teixeira, da Ripple, se apresentarem, e depois a gente começa essa discussão hoje. Bom dia a todos. Eu sou Edísio, sou CEO do Zero Bank. O Zero Bank é um banco digital multimoedas que presta aí todos os serviços financeiros em reais, mas também permite o usuário ter uma carteira de cripto dentro desse banco digital. A gente começou esse projeto há 3 anos, mas ele está no ar praticamente há 1 ano e alguns meses, né? E é muito bacana que esse projeto agora, essa questão da regulamentação, ela vai muito de encontro com toda a visão que a gente tinha quando começou esse projeto, né? A gente não tem intenção nenhuma em ficar ali num ambiente cinza. Eu acho que eu vou deixar o Henrique se apresentar aqui também, mas é algo muito importante para o setor, essa regulação. Bom dia a todos, obrigado pela introdução, Estrela. Eu acho que foi muito bem resumido aí os últimos acontecimentos. Agora a gente pode dividir um pouco na prática o que pode impactar a indústria e
e como que a gente pode se beneficiar disso. Mas só me apresentando, eu trabalhei mais de 15 anos no mercado financeiro aqui no Brasil, em bancos comerciais como Citibank, Deutsche Bank, HSBC, e Itaú também. E depois comecei uma carreira internacional, fui morar na Europa, na Bélgica, depois fui para Singapura e Estados Unidos nos últimos 3 anos e meio. Me mudei de volta para o Brasil agora no final do ano passado, exatamente para pegar essa onda que a gente tem visto aqui na América Latina e a oportunidade de crescimento que a gente não vê em nenhum outro lugar do mundo. Então, é um prazer fazer parte desse painel, agradeço o convite e realmente esse momento que a gente está vivendo aqui no mercado brasileiro, no mercado latino-americano, é único. A gente não está vendo esse crescimento, essa oportunidade acontecer em nenhum outro lugar do mundo, o que vai nos trazer muitos investimentos, né, do exterior, empresas estrangeiras chegando no país, contratando, desenvolvendo a indústria, e nada mais importante do que ter uma regulação, ter regras claras para a gente poder trabalhar todos da mesma forma, com as mesmas clarificações do que pode ser feito e o que deve ser feito na indústria. Então, uma notícia muito boa, o painel foi realmente beneficiado aí com os acontecimentos de ontem, e os próximos passos eu acho que são muito, muito importantes aí para a indústria, sem dúvida nenhuma. Então, agora, vamos começar com qual que era o objetivo desse painel, qual que é a frase dele. As novas regulamentações no Brasil são o que o mercado precisa? Essa é a pergunta desse painel. E a gente viu ontem, então, aprovado o avanço da regulação. E aí eu pergunto para vocês, essa regulação, vou pedir para o Edísio responder primeiro e depois o Henrique complementa essa pergunta. Essa regulamentação é o que o mercado brasileiro precisa? Essa regulamentação do PL 4401 é nessa linha? E aí eu acrescento, né, a gente tem o mercado de cripto, é uma realidade, está aí. Não adianta você querer negar, é uma realidade. Então, e ele traz muitos benefícios, né, diversos benefícios, muitos riscos também para algumas pessoas. E a gente vai tratar disso. Mas o ambiente cripto sempre foi muito descentralizado, muito inovativo, né? Inovação e descentralização é a lógica, né, dos criptos. O criptoativo também tem aquela questão, né, um impulso para ele que a gente teve, foi pós a crise da subprime, 2008, quando o dinheiro ficou muito barato, foi uma forma de você preservar valor, né? Em alguns mercados utilizaram isso. Mas ele nasceu descentralizado e bem inovativo. Regular não é um pouco contra essa descentralização e essa inovação acelerada que ele tem? E a regulamentação que o Brasil está colocando é o que o mercado precisa? Edísio, por favor. Bom, eu acho o seguinte, que no começo, por exemplo, a internet também era, de certa forma, descentralizada, e os provedores de internet são sujeitos a uma regulamentação, né? E nem por conta disso a gente deixa de acompanhar várias inovações pela internet, né? Então, as exchanges de cripto, elas têm sim que ser reguladas, justamente para a gente poder separar aqui ofertas fraudulentas de pessoas que estão trabalhando de forma séria, né? Eu vim do mercado de câmbio, trabalhei há 18 anos no mercado de câmbio. Hoje eu tenho esse banco digital, que também é uma exchange, e a gente tem a associação a AB Crypto, que reúne ali as principais exchanges do mercado, e acabou criando ali uma autorregulação com políticas de boas práticas. E é impressionante a gente ver que as exchanges que atuam aí de forma séria já usam sistemas que os bancos e as corretoras de câmbio, por exemplo, também usam para poder fazer o onboarding do cliente, monitoramento, todo o Know Your Client ali. A gente já usa essas mesmas plataformas, que inclusive tem várias aqui no evento. A gente já está operando, e muitas vezes de forma mais eficiente, para esse tipo de monitoramento, incluindo ali plataformas como a Chain Analysis, por exemplo, que faz
para o mercado de cripto, todo o rastreio de onde o usuário está transacionando e para onde ele está transacionando as criptomoedas deles. Então, agora, ao mesmo tempo, eu acho também que assim, a gente tem que reconhecer, é muito importante reconhecer para o mercado as exchanges como um participante do sistema financeiro, dando a elas também não só a parte de exigências, mas também as vantagens de se participar de um sistema financeiro. Por exemplo, as exchanges poderiam aderir ao SPB, ter seu PIX próprio também, e poder contribuir com as investigações que acontecem, como a gente já faz hoje. A gente lutou muito tempo para poder credenciar a nossa empresa junto ao COAF, porque não tinha um KNAI específico para poder informar e ajudar em investigações. Então, eu tenho um ponto muito crítico aqui, particular, que eu comento, que é, poxa, hoje um cliente movimenta dinheiro num banco tradicional, as exchanges de cripto só aceitam transferências de mesmo titular, não aceitam depósito em espécie, não aceitam transferências de terceiro. Então, todo o dinheiro que entra na exchange em reais vem de uma conta de algum banco tradicional. Esse banco tradicional gera ali um RIF, né, que é um relatório de inteligência financeira, com supostas transações de alguma pessoa que esteja ali provavelmente lavando dinheiro. Isso gera ali, esse RIF gera um inquérito. E no inquérito da Polícia Federal, eles incluem as exchanges que foram ali alvo de transferências dessas pessoas dentro da investigação. Só que a exchange, se ela for de fato séria e agora passando a ser regulada, ela já está ali fazendo todo o know-how client do cliente, recebendo transferência só de mesmo titular, está também informando para a Receita Federal mensalmente todas as transações, emitindo nota fiscal. Então, ela tem tudo para ajudar na investigação e não ser incluída, mas talvez por falta de conhecimento do mercado e por falta dessa regulação, de fato, a gente assumir que essas empresas existem, que elas estão aqui, que tem várias tentando atuar de forma muito séria. Então, muitas vezes, a Polícia Federal, numa investigação, inclui a exchange como se fosse parte da operação, até que ela possa se explicar e mostrar que, de fato, não tem nada a ver, que os clientes estão usando aquela plataforma para lavar dinheiro, assim como eles também compram outros tipos de ativo, por exemplo, carro, apartamento, etc., e movimentam dinheiro no banco. Só que esse dinheiro ele começou entrando no mercado financeiro através de um banco tradicional, que provavelmente recebeu depósitos em espécie ou transferências de algum outro banco. Então, eu acho que isso é importante, a gente reconhecer que essas empresas existem, entender, separar ali, de fato, quem está trabalhando de forma séria e criar, de fato, critérios que a gente precise cumprir como exchange, porque hoje a gente acaba tendo uma autorregulação com políticas que estão destoando entre uma exchange e outra, em termos de limite, de consultar a capacidade financeira de um cliente ou não. E isso vai ser muito importante. Agora, ao mesmo tempo, só para finalizar aqui, eu acho importante que a gente queira regular apenas os pontos que a cripto toca com a economia tradicional. Porque vai ser muito difícil querer regular, depois que o usuário entra no ambiente cripto, o que ele está fazendo ali dentro. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? É que todo usuário que vai entrar nesse ambiente cripto, digamos, comprar uma criptomoeda, ele tem que fazer um cash-in, ele tem que entrar através de alguma forma. Ele tem que vir com dinheiro de alguma moeda real, dólar, euro, e entrar numa exchange, por exemplo, para adquirir uma cripto. E, em algum momento, ele tem que sair. É nesse momento que a gente tem que atuar. Poxa, o cara entrou com 10 mil, saiu com 100. O que aconteceu? Vou cobrar imposto? Vou investigar? O que está acontecendo ali dentro? Mas o que ele está fazendo ali dentro, que é um ambiente digital, 100% virtual, que é a internet da cripto, assim, é muito difícil a gente querer regular esse mercado lá dentro, entendeu? Porque o que acontece é isso. O cara compra criptomoeda Bitcoin no Zero Bank, ele consegue sacar e mandar para um exchange na China. Mas tá bom, ele fez cash-in aqui, cash-out lá. É aí, nesse momento, que a gente tem que procurar entender o que está acontecendo. Então, para a gente que vem nesse mercado, e foi muito... a gente recebeu um investimento de um fundo de investimento agora em novembro, e a gente vinha tentando captar há um ano, e a gente escutou muito não, assim, o nosso fundo não investe em iniciativa cripto. Mas agora as coisas estão começando a clarear, estamos começando a separar quem trabalha de forma séria, o ambiente está começando a ser regulado, que esses próprios fundos que negaram ali de cara só por ser cripto, eles estão voltando a procurar a gente.
não só os fundos, mas as bandeiras de cartão, que não queriam abrir cartão vinculado a um exchange de cripto. Hoje a gente tem cartão da Visa, por exemplo. Essas grandes empresas estão entrando de forma mais confiante nesse mercado. A gente vê um BTG anunciando o lançamento de uma plataforma para negociação de criptoativo. Então, como o Henrique falou, essa indústria tem muito a crescer, e esse passo aqui, que foi dado ontem, é um passo super importante para a gente. Obrigado, Edísio. Henrique. Bom, complementando, né, alguns casos práticos que a gente vive no dia a dia como exchange, como uma carteira digital. A gente também faz parte da Bcrypto e conversa muito sobre isso, né, da autorregulação. Mas dando alguns exemplos práticos, né, eu, como um estrangeiro chegando no Brasil, eu não posso andar pelado na rua, né? Eu não posso dirigir um carro a 200 km por hora, eu não posso. Tem leis, o país tem regras, né, que a gente precisa cumprir. Quando eu morei em Singapura, não se vendia chiclete, né? Não podia carregar durian, que é uma fruta que tem um cheiro muito forte, no metrô. Não, tem regras, você precisa seguir as regras, né? Não é, eu sou estrangeiro, eu não preciso me preocupar com as regras locais. E o Brasil, por mais que não tenha uma regulação específica para criptomoedas, não é um faroeste, não é uma terra de ninguém, né? Então, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, precisamos seguir. A gente tem que emitir nota fiscal, recolher impostos, a gente tem que fazer toda a parte de EML, compliance, né? Informar a Receita. Tem uma IN específica, 1888, de 2019, que é obrigatório se informar a Receita, né? Quem comprou, quem vendeu cripto, montantes. Então, existem regras. Não é um país... não existe uma regulação de cripto, ou existe uma brecha aqui, tem um legal opinion de um escritório, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas o que acontece? Como não tem não está muito claro e muito específico e transparente, houve sim a necessidade de se criar uma regulação específica para que as regras fiquem mais claras. Independente se eu sou estrangeiro ou local e da forma como eu opero, eu preciso seguir essas normas. Tem LGPD, né? Também. Então, se for considerado, colocado... Eu não posso chegar aqui com 2, 3 gatos pingados e vão abrir operação no Brasil, milhões de clientes, aí tem um problema, com quem que eu vou, onde eu vou procurar? A minha sede é numa ilha no Caribe, ou a minha sede é um paraíso fiscal na Europa, boa sorte para ir atrás deles, né? Para ir atrás dos seus direitos. Então, assim, estava inclusive conversando aqui com os colegas, opiniões diferentes, e é muito bom quando tem opiniões diferentes, o debate é muito rico. E uma das discussões que a gente teve ontem com um dos colegas, ele falou, eu morro de medo de deixar o meu dinheiro nessa exchange, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. E a gente pensa, então por que você não transfere para uma local? E aí, por que você usa primeiro essa exchange internacional? Porque ele tem uma moeda, um token ali, que as locais não têm. Ótimo, então você pode fazer o trading ali e depois voltar, transferir para uma carteira local ou offline, e não ter poder dormir à noite sem ter esse tipo de medo, né? Então, esse debate, eu acho que a gente conversou muito sobre isso, né? Tentar ajudar a crescer o mercado brasileiro, trazer uma regulação, mais claridade, e que players tradicionais, como a gente já viu do mercado financeiro, fiquem mais confortáveis para ajudar que a gente consiga fazer crescer o mercado e, no final do dia, sobrar um pedaço maior do mercado para cada um de nós, de uma forma regulamentada, com transparência e com segurança para os usuários. Obrigado. Ainda nessa linha, né, da regulação de cripto, né, como a gente falou, né, minha consultoria, a gente vem acompanhando esses PLs. Então, eu vi ontem que realmente, né, ainda bem, foi o PL que não tinha visto de origem, que avançou. Depois, isso daqui volta para a Câmara. Quando for sanção ao presidente, provavelmente uma parte disso, né, substancial, vai ficar para a regulação do Banco Central. Eu, que venho do Banco Central, não sei como que o Banco Central vai conseguir. Já tem grupo de trabalho lá atuando nisso, mas não sei como que o Banco Central vai conseguir assumir mais esse papel aí, né? Mas é uma questão depois para vocês tratarem. O Edísio colocou alguns pontos ali importantes, né, para numa discussão, eventualmente, o Banco Central solte uma consulta pública antes de soltar uma regulação definitiva, para você colocar essas dificuldades todas que vocês têm aí.
Mas, além do nacional, a gente tem visto, né, por exemplo, as criptos têm sido utilizadas também como uma forma de você contornar algumas sanções internacionais. Tá? Então, a gente viu, né, a Coreia do Norte era muito sancionada, começou a usar bastante cripto. Recentemente, o conflito, né, da Rússia na Ucrânia, então a Rússia começou a sofrer sanções, então teria pressão para usar mais cripto, essa questão. E existem algumas discussões de coordenar uma regulação internacionalmente, tá? Via FSB e outros daí. Aí, na mesma linha, né, do que eu perguntei nacionalmente, vocês não acham que uma eventual coordenação internacional de uma regulação do tratamento disso não vai um pouco contra o princípio descentralizado ou sem um dono para aquele tema, para cuidar ou estabelecer sozinho as regras? Essa coordenação, uma eventual coordenação internacional, se é que vai acontecer, né, eu acho muito difícil, mas ela não seria uma coisa contra o princípio dessas criptos? Eu pediria para o Henrique começar com essa. Sem dúvida. Eu acho que a resposta curta para isso é sim. Eu trabalhei alguns anos na Swift, né, no tempo que eu tive na Bélgica, e muito se discutia sobre isso, né, bom, eu sigo aqui as leis europeias, estou num país onde tem suas diferenças, eventualmente com alguma região, algum país, existe pressão para que a gente corte, né, as ligações com aquele determinado país, e inclusive agora com a crise, a guerra, né, na Ucrânia e na Rússia, houve também essa discussão do que fazer e como fazer, e quem teria se seria uma votação, se seria uma determinação específica unilateral e como fazer isso. Sempre muito complexo essas discussões. Mas olhando para o lado do usuário, né, do russo, né, ou do ucraniano, que está ali no dia a dia sem conseguir fazer saque, né, de moeda local para conseguir pagar as suas despesas básicas, ou poder receber, eu sou russo e eu preciso receber, minha moeda teve uma desvalorização de 50%, eu preciso receber ajuda de algum parente, algum amigo que mora fora. Como é que eu posso encontrar uma solução para isso? E sim, houve uma corrida grande para as moedas virtuais, para os tokens, para que pudesse chegar essa ajuda a essas milhares ou milhões de pessoas. E vice-versa, né? Como é que eu consigo garantir que o meu patrimônio, que eu acumulei durante 20, 30 anos, e agora o meu presidente, né, no caso da Rússia, decidiu entrar em guerra. E o meu presidente, que eu digo, não que a pessoa tenha votado nele, mas é o presidente do país atual, entrou em guerra com outro país e houve uma desvalorização de 80% das minhas reservas, né? Como que eu consigo me proteger com relação a isso, né? Então, houve uma corrida muito grande para a busca de ativos virtuais, para que tenha um hedge, né, uma proteção sobre a volatilidade cambial da moeda. Exemplo de países aqui muito mais próximos de nós, aqui Venezuela e Argentina, também usam muito cripto como um hedge, não apenas cambial, mas um hedge inflacionário também, para se protegerem com relação à desvalorização. Então, existem muitos estudos de casos em volta de cripto, acho que a gente só está começando, e com certeza a gente, não apenas como investimento, mas também como hedge, como proteção cambial e inflacionária, e agora como meio de pagamento, a gente vai, com regulação, com mais transparência, a gente vai ver esses estudos de caso se multiplicando. Mas eu passo a bola para o Edísio complementar. Nessa linha, né, Edísio, nessa mesma pergunta, então, a questão, né, que a gente vê hoje que as criptos, elas, de certa forma, são uma proteção contra o uso de moedas internacionais como instrumento de poder geopolítico, né? Então, assim, eu estou em conflito com o outro, então eu vou proibir o outro de usar a minha moeda. E a cripto sempre foi um instrumento, né, de proteção contra isso. Uma eventual regulação internacional da cripto, né, como a gente colocou, não vai contra isso?
Eu acho que, antes de tudo, é importante falar o seguinte: acho que cripto já está cumprindo o papel dela só em fazer a gente discutir sobre esse tema. É super legal, senão a gente não estaria discutindo sobre isso. Mas, por exemplo, para que cripto sirva como um meio de pagamento internacional, é preciso, sim, um alinhamento geopolítico. Agora, nesse caso específico, por exemplo, a gente acabou de está passando, né, pela guerra aí da Rússia. O próprio ambiente cripto já tem sanções também para russos. Por exemplo, o sistema que eu citei, o Chain Analysis, ele atualizou as regras de negócio. E eu tive, por exemplo, uma pessoa da minha família que teve a conta no meu banco bloqueada de forma automática pelo sistema, porque as regras não valeram só a partir de agora. Ele fez todo o rastro para trás, e essa pessoa da minha família tinha vendido Bitcoin para uma pessoa, que vendeu para outra, e na sexta pessoa vendeu $2 para um russo que teve o bloqueio no sistema, e aí ele saiu bloqueando todo mundo nessa linha, justamente para a gente poder fazer uma investigação e entender qual o tipo de relação que tinha. Então, as sanções também funcionam no ambiente cripto. Tá? A gente viu vários russos tentando, que tiveram contas bloqueadas nas principais exchanges de criptomoeda. Então, quando a gente fala de criptomoeda sendo reserva de valor, é importante a gente pensar o seguinte: cripto não é reserva de valor hoje, porque todo mundo que está comprando cripto está considerando em algum momento converter para dólar, por exemplo. Tá? É o russo que comprou lá a cripto e que, qualquer coisa aqui eu converto numa exchange e saco dólar. Né? Mas quando a exchange começa a bloquear ele, como é que ele faz agora? Né? Então, eu acho que cripto só pode ser uma reserva de valor mesmo, que reserva de valor é que, se qualquer coisa der errado, eu vou aqui nesse país e converto e uso esse dinheiro. Né? Cripto só pode ser reserva de valor mesmo se vários países adotarem o Bitcoin, por exemplo, ou outra criptomoeda, como uma moeda do seu país, aceita de fato, onde você possa comprar um café até um iate. Né? Aí sim é uma reserva de valor. Mas a verdade é que a gente, inclusive, usa muito esse termo no ambiente. Quando você compra cripto, você está, de certa forma, dolarizando o seu patrimônio. Né? É uma proteção contra o real, porque você está considerando que vai, em algum momento, converter para dólar, por exemplo. Mas eu acho que as sanções também são praticadas pelo próprio mercado cripto, né, e de forma bem ativa. Né? Então, eu acho que essa discussão e esse alinhamento geopolítico é necessário, sim, tá? Para que a gente possa ter um ambiente aí, cada vez mais inovador, só que cada vez mais alinhado também. E não fique aí justamente essa questão, não, porque minha empresa é nesse paraíso fiscal, então aqui ela pode fazer isso, eu vendo de forma online no Brasil e tal. Acho que não é isso que o mundo precisa. Muito obrigado. Foi bem interessante. Aí você trouxe coisas, por exemplo, no meu caso, eu não sabia dessas questões das sanções dentro do ambiente cripto. Bom, então, como eu comecei falando, né, em função da aprovação do PL ontem, continua, né, porque o PL ainda não virou lei e a regulamentação ainda não saiu. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje no Brasil, como eu falei, você não pode usar a cripto como um veículo para comércio internacional, para compra e venda, para operação de câmbio, nesse sentido. Ele não pode ser usado dessa maneira, né, como a gente lembrou aqui, seria hoje, né, por mais absurdo que possa ser, que as pessoas isso pode chocar a nossa plateia, né, você usar cripto hoje no Brasil para operações de câmbio é crime contra o sistema financeiro. Tá? A regulação está correndo atrás para tirar isso, né, na prática. Aí, nessa linha, né, a regulação já indo nessa direção, liberando essas questões, vocês acham que as moedas virtuais privadas, tá, as criptomoedas, e as de bancos centrais, né, as Central Bank Digital Currency, elas teriam chances de se expandirem a ponto de se tornarem meio de pagamento do comércio internacional? Eu acho que sim. Eu acho que, numa escala pequena, isso já acontece. Né? Ela é usada para alguns tipos de pagamentos internacionais. Mas acho que agora, com o lançamento das moedas próprias do Banco Central, de vários países, eu acho que isso está bem mais próximo de acontecer, justamente tendo ali um alinhamento geopolítico. O mais importante é que, em termos de tecnologia, está pronta para atender isso. Tá? Agora, precisa se discutir regras de negócio para que realmente possa se viabilizar isso em vários países do mundo.
Henrique? Exato. Complementando eu estava tentando lembrar as datas aqui, mas eu acho que foi em 2006 que o mercado de câmbio começou a flexibilizar a questão de receber os recursos de exportação e abriram primeiro, acho, para 30%, você podia manter fora, os outros 70% você precisava internar. Logo depois, já veio uma nova flexibilização, permitindo que as empresas brasileiras mantivessem 100% dos recursos lá fora, inclusive podendo usar para efetuar pagamento de importações, despesas no exterior, etc., que foi um grande avanço naquela época. Eu lembro que eu trabalhava no Citibank na área de cash internacional, e houve uma multiplicação de negócios, assim, multiplicamos o business em algumas vezes por conta dessa flexibilização. Então, acho que o que vai acontecer agora nesse novo mercado que está se criando, né, de CBDCs e stablecoins, deve ser algo muito parecido. Quando a gente olhar um pouquinho mais para trás, algumas décadas a mais, não existia container, né? Então, como é que se enviava mercadoria de um país para o outro, né? Então, se quebrava muita coisa, tinha muito desperdício, era difícil de fazer esse carregamento e manipular a mercadoria, tinha muita perda. Logo depois da criação do container, padrão, etc., o comércio exterior cresceu em torno de 700%, uma coisa assim, cresceu algumas vezes por conta de uma criação de um padrão. E eu comparo a criação de CBDC e stablecoin para algo parecido ao que deve acontecer com o mercado, e a gente vai ver um crescimento de um comércio internacional, abrindo as portas do mercado brasileiro para mais negócios, facilitar a transferência, transparência e reduzir os custos. Obrigado, Henrique. A gente ainda tem tempo para avançar um pouquinho na discussão. Aí eu gostaria de trazer um pouquinho algumas críticas, né? Queria saber de vocês dos criptoativos, né? A gente aqui acaba falando mais de cryptocurrency, mas mais também o cripto vai além, né? Você tem os NFTs, etc. Existem algumas críticas, né? Alguns críticos que dizem que não se investe em cripto, se aposta em cripto. E tem um economista bem famoso, Nouriel Roubini, né? Ele é considerado o senhor Apocalipse, lá porque ele foi um dos que primeiro mostrou, evidenciou que antes da crise da subprime acontecer, como que ela estava para acontecer. E o Roubini diz que a descentralização na prática com as criptos, ela é uma falácia, que são instrumentos totalmente manipulados, tem uma oferta limitada, controlada por poucos ofertantes, com hipervolatilidade, e ele diz que compara mais a pirâmide financeira e é um grande fraude, essas questões assim. Então, eu estou colocando o nome do Roubini porque ele é um dos economistas famosos que mais criticam isso. Então, eu pergunto, como vocês responderiam a essa crítica do Roubini? Me fez lembrar uma ligação que eu recebi na segunda-feira de um grande banco internacional, global, americano. Falou, olha, nós somos crypto-friendly, vocês não querem trabalhar conosco? E eu falei, olha, até pouco tempo atrás o seu CEO estava com uma posição totalmente contrária ao mercado cripto, e falava publicamente, né, que cripto era um scam, era uma aposta, era algo que ele não dava importância, etc. E me chamou bastante atenção essa mudança de posicionamento interno, e agora eles abertos para entrar nesse mercado. E quando eu conversei com uma empresa, uma arremessadora muito grande europeia, a gente esteve junto em Londres conversando exatamente sobre os primeiros passos, eles falaram que todos os bancos fecharam as portas para eles, e no início eles não conseguiam abrir contas bancárias, isso eu estou falando de 15, 20 anos atrás. E foi muito difícil para eles navegar nesse início dessa indústria. Mas depois mudou completamente o mercado, e eles recebiam ligações dos mesmos bancos que fecharam as portas, oferecendo serviços para eles, se tornaram um tamanho grande e completamente a visão. Eu acho que com cripto já está acontecendo
algo parecido, né? Eu acabei entrando no mercado em 2015, 2016. A maior parte do meu tempo, não era ainda aqui no Brasil, estava fora, mas era explicando exatamente que cripto não era algo ruim para a economia, que trazia valor para o usuário, que poderia ser feito as coisas de formas seguras. Obviamente, também se usavam cripto para questões ilícitas, sim, usavam, mas também usam a internet, né, para questões ilícitas. Também usam o carro para questões ilícitas. Então, vamos banir os carros, vamos banir a internet. Não, nós temos que atacar exatamente, criar regulação, regulamentação, etc., para atacar exatamente os bad actors, né? Então, eu passava muito tempo no início da minha carreira em cripto exatamente desmistificando o que o Bitcoin não era, né? E agora, mais próximo de agora, a gente fala muito sobre negócios, sobre oportunidades, sobre parcerias, players tradicionais, né? Como foi mencionado aqui, entrando nesse mercado. Então, completamente, eu acho que mudou a visão. Obviamente, respeito a visões contrárias de economistas e eu acho que o mercado, o free speech está aí para isso, mas eu acredito que a gente já passou um pouco dessa fase da justificativa e agora a gente está com uma discussão mais voltada a negócios e mais voltada a como a gente pode implementar a cripto no nosso dia a dia e com diferentes estudos de caso. Edísio, nos poucos minutos que nos sobrou. Eu acho que isso já acontece com vários ativos, né, da economia tradicional. Por exemplo, qualquer um pode extrair petróleo, mas a OPEP, de certa forma, controla o preço global. Em 2020, por exemplo, a gente teve os preços negativos dos derivativos de petróleo, né? Acho que todo grande mercado tem grandes players que influenciam, sim, no preço. Por isso que é importante regulação, para a gente entender quais são as regras disso. E, se for olhar nessa ótica, vários ativos vão ser considerados uma aposta, né? A questão que o Roubini não está falando, que é o mais importante da cripto, é a tecnologia de forma aberta que permite auditoria e transparência. Então, quando a gente vê hoje vários bancos centrais emitindo dinheiro de forma descontrolada e deixando essa conta para os nossos filhos e nossos netos pagarem, a reflexão que eu quero deixar aqui será que isso é uma pirâmide também? Pelo menos com cripto a gente conseguiria, de fato, ter essa auditoria e transparência com muita tecnologia. Então, obrigado, Edísio e Henrique. Então, este painel... Bom, teríamos aqui, eu tinha preparado ainda mais umas 6 perguntas, porque esse tema ele é bem avançado, mas a gente não tem essa oportunidade. Mas este painel da Crosstech, ela veio assim num momento chave muito importante. Ou seja, a gente está discutindo hoje criptoativos, a importância da regulação, né, e a gente mostrou, né, que ontem o Brasil avançou nessa regulação, aprovando no Senado uma regulação de cripto que dá o arcabouço, dá o guarda-chuva geral, tá, para depois você detalhar isso em uma regulação infralegal, e que atende exatamente a esse mercado e que tira da ilegalidade, aliás, não tira ainda, né? Vai tirar da ilegalidade que a gente tem hoje como ilegal no Brasil muitos detalhes das operações com cripto e que cria uma oportunidade bem aberta para esse setor aqui no Brasil, mostrando, né, como a gente vem discutindo aqui na Crosstech Latam 2022, mostrando como que o Brasil está na vanguarda de vários assuntos. A gente viu o Open Banking, que no Brasil já avançou e virou Open Finance. A gente viu o que é o PIX, tá? E, inclusive, né, eu explico isso para as pessoas, que eu estava lá no Banco Central, a pessoa fala, eu não tenho PIX. Eu falo, o problema é seu. Se eu quiser, eu te transfiro dinheiro em PIX. E eu transfiro dinheiro em PIX. A pessoa não precisa ter uma conta em PIX. Não precisa ter uma chave PIX para você transferir PIX para ela. Eu até explicava isso para as pessoas. Se você não tem PIX, só fica difícil você receber dinheiro. Mas se entrar na sua conta, você consegue pagar em PIX para qualquer pessoa e eu consigo pagar em PIX para você.
Alguém comentou ontem, né, que estava em moda você mandar Pix de 1 centavo. Eu até mandei um Pix de 1 centavo, que era para minha irmã, que falou que não queria ter Pix. Aí eu peguei e falei, eu tenho seus dados da conta. Então, olha aqui, vou te mandar um Pix. Aí eu escrevi a mensagem. Está vendo, bobona? Não foi bobona que eu usei. Aqui, você acabou de receber um Pix, mesmo sem você querer. Então, a gente viu o Brasil aqui avançando, pagamentos instantâneos, Open Banking, que já está em Open Finance, e agora, nos criptoativos, nossa regulação já está aprovada no Senado, volta para a Câmara para mais alguns detalhes, e a gente está pronto para isso. Bem-vindos ao Brasil, o nosso mercado de pagamentos transfronteiriços, de pagamentos instantâneos, e agora de criptoativos, criando oportunidades para todos. Obrigado. Muito obrigada.